Olá, gente boa de Deus, pastor Adriano Moreira com você mais uma vez nessa oportunidade de caminharmos juntos. Obrigado por você caminhar comigo e me permitir estar com vocês, talvez na condução, indo ou voltando do trabalho, no seu escritório, na sua casa, não sei. Mas hoje, mais uma vez, eu quero compartilhar com você de uma das nossas séries Mulheres Notáveis. E nesta oportunidade, falaremos de Isabel, mãe de João Batista. Então, você que inclusive é mulher também, e seja cristã, seja não cristã, não importa, ainda que a palavra é para todos, mas esta série é muito para você, mulher. Mulher cristã, mulher não cristã, mas mulher. E eu quero que você possa meditar um pouco mais, sabendo que pode ser uma mulher notável. Então, vem comigo para aprender algumas lições sobre Isabel. Bom, como eu disse, essa é uma das séries aqui do nosso canal, onde a gente está prosseguindo falando de algumas mulheres, e Isabel é uma dessas mulheres notáveis. E eu quero começar lendo um texto, Lucas capítulo 1, verso 24 e 25, que nos diz assim: "E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens." Veja bem, Isabel e Zacarias eram da linhagem sacerdotal. Isabel era filha de Arão, da tribo de Levi, ou seja, filha descendente, e foi esposa de Zacarias, que também fazia parte dessa tribo levita. E Lucas vai nos informar que eles tinham uma vida exemplar. Lá no capítulo 1, verso 6, Lucas vai dizer para a gente que eles tinham uma vida exemplar, digna diante da sociedade, da sua época, do seu contexto. O nome Isabel significa Deus jura, ou Deus é juramento, e tem um significado muito importante na vida de Isabel. E pode-se dizer que se não fosse o caso de ambos não terem filhos, ou seja, de ela, Isabel, ser estéril, eles seriam considerados um casal perfeito, um casal completamente feliz. Porque Lucas 1, verso 7 vai nos dizer isso. Porque a esterilidade nos tempos bíblicos era considerado pelos judeus como uma demonstração do desfavorecimento de Deus. Ou até era considerado muitas vezes como uma punição divina. Mas eu quero, entre tantas coisas, para que a gente não se alongue tanto aqui nessa nossa reflexão, que lições a gente pode encontrar e ver na vida de Isabel, dessa mulher notável. Primeiro, Isabel foi uma mulher de fé. E deixa eu dar uma explicação mais específica, porque de outras mulheres que já falamos aqui neste canal, também falamos ser mulher de fé. Mas aqui os tempos em que Isabel e Zacarias viveram foram tempos difíceis, foram tempos de idolatria, foram tempos de farisaísmo, foram tempos de grande dificuldade. Porém, como o texto diz, eles eram um casal separados por Deus. Ou seja, ela especificamente não se importava com o que pensava-se a respeito dela, da sua devoção, da sua dedicação, da sua fidelidade. Ou seja, uma mulher que não teve a fé para conquistar coisas, não teve a fé para vencer batalhas e lutas, mas uma mulher que viveu da fé, que professava, uma mulher que teve uma vida de fé e que foi inabalável diante de coisas que poderiam ser ditas a seu respeito ou pensar a seu respeito. Segundo, ela foi uma mulher forte, porque Isabel enfrentou a dor da esterilidade. Como eu disse, naquele contexto era algo muito ruim, porque se entendia um desfavor de Deus. E olha, anos se passaram, porque o texto vai dizer que ela já era de uma certa idade com o seu marido, mas ela se mostrou forte, ela se mostrou inabalável. Ela não se importou com o julgamento dos outros, apesar desse preconceito dos outros e preconceito da época. Ela não se importou com julgamentos, com preconceito, com os olhares de muita gente, de reprovação provavelmente. Ela foi uma pessoa forte em Deus.
Talvez seja o seu caso, não só de ser uma mulher que viva da fé que professa, mas uma mulher forte diante de julgamentos, de preconceitos e situações. Terceiro, Isabel foi uma mulher que fez a diferença na vida das pessoas. Por que eu compartilho isso com você? Porque quando Maria, a mãe de Jesus, que era prima de Isabel, porém mais nova, e que só 6 meses depois vai também ter a mesma notícia de ser mãe, diante do milagre do Espírito Santo, ela, quando sabe disso, ela de imediato vai para a casa de Isabel e ainda fica mais uns 3 meses lá, para quase 4, porque quando ela toma ciência, Isabel já está com seus 6 meses. E aí automaticamente chega lá e ainda fica na companhia de Isabel por um bom tempo. O que eu quero chamar aqui a sua atenção é que a gente só fica perto de gente que nos faz bem. A gente só procura estar perto de gente que não é reclamona, gente que não é briguenta, gente que não é fofoqueira, gente que não é cosumbeira, gente que não nos faz mal, muito pelo contrário, com gente que nos faz bem. Isso faz nos pensar e entender que Isabel fez diferença na vida das pessoas ao seu redor. Mas por último, eu quero dizer para você que Isabel foi uma mulher escolhida para um propósito. O filho que ela teve foi um filho de uma promessa que Deus fez, que cumpriu, e foi um filho que nas Escrituras foi profetizado por Isaías e ser o precursor do Messias, de ser aquele que iria ser o arauto do Messias. Então, um filho com propósito, de propósito, mas para ser um filho de propósito, com propósito, precisou que uma mãe fosse escolhida. E essa mãe que foi escolhida foi uma mãe que fez parte de um propósito. O que eu quero dizer para você, para fechar essa reflexão, você é uma mulher de propósito, que vai vivendo um propósito, que deve estar debaixo de um propósito. Ou seja, seja lá qual for a realidade da sua vida, mas sempre se há um propósito do eterno Deus. No caso de Isabel, um propósito redentor, porque o seu filho seria o precursor de o Redentor. E quando Maria se encontra com Isabel e já está grávida, existe ali aquele encontro onde, cheio do Espírito Santo, tanto João Batista quanto o próprio Cristo nos vê no ventre, cada um no ventre de sua mãe, ali há uma testificação. Então eu fecho essa palavra dizendo: seja uma mulher notável como foi Isabel e faça parte de um grande propósito de Deus em sua vida. Então, deixe seu like, seu comentário, suas críticas, compartilhe, que afinal de contas este canal também é seu.